Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua linda presença nesse momento. Te agradecemos de todo o nosso coração por mais uma vez estarmos aqui, Pai, reunidos para participarmos desse encontro maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui. Abençoa a transmissão de internet de cada um de nós e que, mais uma vez, esse tema seja relevante para cada um de nós e para aqueles que vão assistir depois pelo nosso canal do YouTube, Princípio e Atitude. Pai, hoje nós já temos 72 temas lá disponíveis e hoje, mais uma vez, colocaremos mais um. Isso é um propósito que o Senhor colocou no nosso coração e tenho certeza que muitas pessoas têm sido abençoadas como nós temos sido. Então, meu Deus, que esse tema não seja diferente, seja uma bênção na vida de todos nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, mais uma vez aqui estamos, ao vivo, pelo canal do Zoom. E depois, não, esquece. Vamos disponibilizar pelo canal do YouTube, Princípio e Atitude. De manhã, a máquina ainda está engrenando, mas vamos lá, tenho certeza absoluta que a Rosina trouxe algo muito bacana sobre o caráter na visão de Deus, na visão religiosa, na visão da palavra de Deus. Bom dia, Rosina. Bom dia. Caráter, índole, temperamento, personalidade, formação moral. É um conjunto de características sobre como a pessoa age. Uma pessoa de bom caráter pauta suas ações com ética, é responsável, honra a sua palavra, é pontual, respeita os outros, é confiável, é tolerante e é sincera. Uma pessoa de caráter constrói relacionamentos saudáveis. No dicionário bíblico diz que uma pessoa de caráter distingue as coisas entre si, tem boa índole, tem firmeza, expressão ajustada, feitio moral. Quando somos cristãos, nosso caráter se amolda ao caráter de Jesus. Precisamos deixar que o Espírito Santo trate o nosso caráter. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que a Bíblia fala sobre caráter? Romanos 5:4. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Provérbios 16:27. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. E Isaías 32:7. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Para você desenvolver um caráter cristão, é preciso paciência e perseverança. O filósofo Ralph Emerson diz: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Vou repetir. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Conseguimos desenvolver o caráter cristão conhecendo os atributos de Jesus, imitando seu exemplo e guardando seus mandamentos. Vamos ver exemplos de pessoas com caráter na Bíblia. Abraão, o pacificador, Gênesis 13, 8 e 9. Então, Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Abraão deixou Jó escolher qual o melhor lugar aos olhos dele. Abraão foi absolutamente pacífico. Daniel 1:5 e 8 e 9.
O rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel não quis se contaminar e comeu só legumes, e Deus o honrou. Esdras, aquele que amava a palavra. Esdras 7, 9 e 10. Porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Além de conhecer a palavra, ele praticou e a ensinou. Neemias, aquele que se importa. Neemias 1, 3 e 4 e 2, 3, 4, 5. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Neemias estava no palácio, mas ele se preocupava com os da sua região que estavam sofrendo. O caráter e a humildade de Jesus. Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele é a bússola que deve guiar os nossos passos, e, em consequência, colheremos os 9 gomos do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Se a gente diz que é cristão, que quer dizer pequeno Cristo, nós temos que seguir o exemplo de conduta e de caráter de Jesus. Só assim a gente vai poder ser um crente sem hipocrisia. Busque o aperfeiçoamento todos os dias. Não é fácil, mas é o que a gente leu. É com perseverança e paciência, e todos nós vamos conseguir. Deus abençoe você. Graças a Deus, que bênção. Eu vou passar. Adriana, o que você trouxe nessa manhã para a gente, por favor? Bom dia a todos. Então, na psicologia, o caráter é definido como parte da personalidade, sendo um aspecto único de como cada indivíduo deve agir. Mesmo que o indivíduo possua atitudes parecidas, sua composição interna difere vigorosamente uma da outra. Quer dizer, nós somos individuais. É o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo.
Esta qualidade é inerente somente a uma pessoa, pois é um conjunto dos traços particulares, o modo de ser desta pessoa, sua índole, sua natureza, seu temperamento, atitudes e hábitos, valores conscientes e comportamentos de uma pessoa. Isso forma o caráter de uma pessoa. O caráter é formado por traços morais do indivíduo, que determinam a forma constante de uma pessoa agir e reagir. Já a personalidade é um conjunto de características psicológicas que ditam como uma pessoa pensa, sente e age. Ela distingue características marcantes de uma pessoa, relativamente estáveis e consistentes ao longo do tempo. Bom, o caráter psicológico é conhecido como aquelas competências que o indivíduo possui para tomar decisões, fazer avaliações e atingir os objetivos, levando em consideração tudo que inclui sua existência individual. Bom, embora geralmente induza ao erro, possuir um caráter forte não significa ter um temperamento ruim ou se irritar facilmente. Em vez disso, refere-se àquela pessoa que não vacila em suas decisões e convicções. Bom, eu coloquei esse trechinho aqui, né? Porque erroneamente as pessoas acham que caráter forte é aquela pessoa difícil de lidar, né? Ruim, se irrita facilmente, não aceita certas coisas, tudo ela interroga, tudo ela leva para o pessoal. Então, isso as pessoas acham que não é um caráter forte. Na verdade, é um caráter ruim, é um caráter doentio. Agora, o caráter forte mesmo, eu vou estar trazendo aqui algumas dicas para a gente trabalhar em nós o nosso caráter, para que o nosso caráter fique forte. Se a gente já tem, que a gente prossiga. E que se a gente não tiver algumas coisas que eu vou falar aqui, que a gente possa estar progredindo com isso, né? Que é um processo. Então, que a gente possa estar se posicionando para que a gente tenha um caráter forte. Porque o caráter forte faz com que nós tenhamos vida saudável nos nossos relacionamentos, na nossa saúde física, mental e espiritual. Olha a importância da gente estar tratando o nosso caráter. Bom, dicas para ser uma pessoa de caráter forte. Primeiro, o autoconhecimento, como eu sempre trago aqui, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ser racional, sempre racionalizar as coisas, levar para a razão, não para o sentimento. A gente precisa aprender isso, amadurecer isso em nós, né? O respeito, a gente precisa ter respeito conosco, como a Rosina trouxe, a perseverança. Perseverança nada mais é conosco do que um respeito que a gente tem que ter conosco, porque a gente precisa de um tempo para a gente estar trabalhando em nós qualidades que têm prejudicado os nossos relacionamentos, a nossa saúde. Então, a gente precisa ter essa paciência, né? Essa persistência. Desenvolva sempre a empatia. Agora, importantíssimo, controle seus impulsos. A gente precisa controlar os nossos impulsos. Às vezes, não é o que a gente quer, às vezes é o que precisa ser feito. Tenha força para lutar, tenha força para passar pelos problemas. Ah, Adriana, mas tem problemas que não é fácil ter força. Eu não tenho força. Busca ajuda. Nunca deixe de lado sua autoestima, seu autocuidado. Isso é muito importante para o nosso caráter. Controle seus sentimentos, seja positivos ou negativos. Tem pessoas que não conseguem controlar os sentimentos. Nós precisamos ter controle sobre os nossos sentimentos. Nós precisamos aceitá-los e manejá-los ali. Fazer todo um trabalho com a gente para a gente não ficar mal, nem fisicamente, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Bom, não se deixe ser contaminado por outro ou por outras pessoas. A gente precisa ter as nossas opiniões, entender, ver a situação e a gente ver o que é certo e o que é errado. Caráter forte é você saber o que é certo e o que é errado. Não o que é certo para você, o que é certo num coletivo, o que é certo diante daquela situação. Porque às vezes a gente tem tanta verdade dentro da gente que a gente não consegue entender, né? Como que funciona o certo e o errado. Não, está certo, tem que estar certo porque eu acho que é certo. Não, não é o que eu acho. É o que tem que ser certo. Isso é um caráter forte. Bom, sempre tome decisões racionais, nunca por sentimentos. Isso é um caráter forte. Não, eu preciso fazer isso aqui, por quê?
por isso, isso e isso. Ah, eu preciso fazer, porque isso é sentimento. Não, nós precisamos fazer pela razão. É o que é certo, então vamos fazer aquilo ali. Eu sempre tenho essa frasezinha, né? Faz o que é certo, que dá tudo certo. Isso aí é o que mais dá certo, se a gente tiver esse pensamento. Faz o que é certo, dá tudo certo. E seja nos pequenos detalhes, a gente precisa fazer o que é certo. Bom, desenvolva e empregue todos os seus recursos dos quais você dispõe para se manter à frente de qualquer problema. Tem um problema? Eu preciso resolver? Então, eu vou me dispor de todas as ferramentas que eu tenho ali para estar resolvendo esse problema. Sempre pensando, eu vou fazer o que é certo. Isso é um caráter forte. Bom, nunca perca a calma. Nunca perca a calma. Sempre resolva com tranquilidade, com perseverança, como a Rosina trouxe, com esperança, com respeito, o momento certo, a hora certa, que a gente sempre fala aqui, o falar na hora certa, o momento certo. Então, a gente nunca querer induzir a pessoa a fazer o que você quer. Não, isso não é caráter forte. Isso é um temperamento ruim. Então, a gente precisa trabalhar isso na gente. Bom, vamos lá. Controle seus sentimentos, seja positivo ou negativo. A gente precisa controlar nossos sentimentos, seja ele negativo ou positivo. É negativo, o que eu preciso mudar? Tá. E o positivo, o que eu posso continuar aqui com esses meus pensamentos e meu comportamento positivo? Nós precisamos equilibrar, é uma balança, a gente tem que trazer o equilíbrio. Um caráter forte é uma pessoa equilibrada em tudo. Não vamos ser perfeitos, 100%, não. Mas nós vamos buscar isso. É isso que importa. Né? Uma pessoa, por exemplo, coloquei um exemplo aqui, uma pessoa respondona, uma pessoa que não aceita nada dos outros. Isso é um caráter ruim, não um caráter forte. Ah, viu, fulano? Isso é um caráter ruim. Ah, Adriana, mas por que é ruim? Porque vai trazer consequências ruins. Ela pode ser respondona, ela pode não aceitar nada dos outros, mas quais são as consequências disso? Vão ser consequências ruins? Ela vai ficar sozinha, as pessoas vão se afastar dela. Ou aquela pessoa que você se deixa levar por aquilo ali, por ela te impor as coisas, te controlar as coisas, você deixa numa boa. O que vai acontecer? Um dia você pode enjoar, um dia você pode não querer ser mais controlada por aquela pessoa. O que acontece? Aquela pessoa te perde. Da mesma forma, se você fizer com uma pessoa, a pessoa não quer mais você, a pessoa se afasta. Porque a gente precisa ser equilibrada, seja no relacionamento pessoal, seja nos relacionamentos interpessoais, que é com amigos, com familiares, com conhecidos, né? Dentro das instituições, dentro do nosso trabalho. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Caráter forte é um caráter da sinceridade, da verdade. A gente precisa buscar esse equilíbrio. E não a gente, eu tenho um temperamento forte, eu respondo todo mundo, eu não ouço ninguém, o meu ego é enorme, nós já falamos sobre o ego aqui, a minha frase tem que ser a última, eu não deixo a pessoa terminar de responder. Então, isso não traz uma vida saudável para a gente, e nem para quem se relaciona conosco. Então, nós precisamos parar, pensar sempre, eu posso falar isso? Né? Olha o poder da palavra, que nós já falamos, né, sobre isso. Então, o caráter também está muito ligado a isso. Pare, pense antes de tomar uma decisão e antes de falar com as pessoas. Isso é um caráter forte. E verifique essas dicas aí que vai ajudar muito. Eu também verifiquei, tem muita coisa que eu preciso mudar em mim, então me ajudou muito também, que eu preciso parar e pensar o que está faltando aqui em mim para eu ter um caráter mais forte ainda, né? Bom, busque ajuda profissional. Ah, Adriana, é muito difícil, eu não consigo. Você falou tudo isso daí, eu sou a metade disso, eu sou uma coisa disso aí, mas tem uma coisa que é muito forte em mim, eu já tentei e não consegui. Bom, busque ajuda profissional, pois eles são os que poderão determinar da maneira mais adequada quais são os traços que devem ser modificados e aprimorados em você. Busque ajuda, eu já busquei ajuda, sabe? Eu precisava ver quais são os meus traços que precisavam ser aprimorados. E eu estudando novamente isso aqui, eu vi que ainda existem traços em mim que eu preciso aprimorar mais. E eu vou buscar ajuda. É dessa forma que funciona. A gente está aqui para aprender. E aprender todo dia é muito bom. Cada detalhezinho para a gente ser melhor a cada dia.
Bom, a frase do dia. O melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. Essa frase é muito forte, gente. Nós temos que ser as mesmas pessoas diante de todas as pessoas. Nós precisamos ser a mesma pessoa, seja onde quer que nós estejamos, onde quer no mundo, onde estejamos, seja em qualquer lugar. Nós precisamos manter o nosso caráter forte, de verdade, sinceridade, e cuidar dos nossos pensamentos. Isso que é o mais importante, guardar os nossos pensamentos e ter perseverança conosco e com os outros, tá? Deus abençoe a todos e um bom dia para todos. Graças a Deus, que bênção. Não é fácil, não, gente. Não é fácil, porque cada um tem uma personalidade e, naturalmente, o exemplo que cada um vai seguir de caráter vai ser a escolha de cada um. Tem uns que... A Rosina falou uma frase lá muito bacana, Rosina. Está na minha memória aqui e não vai sair mais, pode ter certeza. Às vezes as pessoas falam, mas as atitudes delas falam mais alto do que o que ela diz que crê, que ela diz que prega, o que ela diz que é, mas as atitudes dela falam muito mais alto. Sabe? A gente está aqui todo dia de manhã procurando dar o melhor da gente, porque a gente sabe a importância que é a gente fazer escolhas com a cabeça, não com o coração. A intenção desse programa é levar as pessoas a pensar, porque nós vivemos numa sociedade onde a maioria, pelo menos aqui no Brasil, que a gente conhece bem, a maioria das famílias são formadas sem nenhuma estrutura de educação, de cultura, sem nenhuma estrutura de referência, sabe? Pelo contrário, a referência nossa aqui no Brasil é péssima, né? Os exemplos que a gente tem e as mídias em geral, elas só mostram péssimos exemplos, né? São poucos os canais que mostram histórias de pessoas, né, que, apesar de terem nascido numa estrutura ruim, de referências ruins, sem nenhum tipo de estrutura de educação, mas conseguiram superar tudo isso e formaram nelas grandes caráteres. Então, não é fácil. Não é fácil a gente viver numa sociedade assim. Se não fizer a vontade delas, elas mudam totalmente o comportamento delas com o outro, porque não serve mais, não está me favorecendo, não está fazendo mais a minha vontade. Mas por quê? Porque nasceu num berço assim. A personalidade dela foi criada num berço onde ela não recebeu formar. E não é fácil. Mas a boa notícia é que vai ter que passar por um processo de ser moído, de ser fazer esse processo da gente. A gente vai passar por situações onde o seu caráter vai sendo formado. E eu digo para vocês, eu tinha sérios problemas de caráter que, até elas, levar algum tipo de ajuda, qualquer outra coisa, elas acham assim, não, tem alguma coisa errada aí. Porque eu não fazia nada sem esperar nada em troca. Eu só me aproximava de pessoas que pudessem me dar retorno. E hoje eu vou a algumas pessoas e elas estranham, porque elas não sabem que
depois que eu passei pelo processo de transformação com o Espírito Santo, também precisei de ajuda profissional. É importante que você tenha consciência disso, que tem coisas que são físicas, não são espirituais. Eu tive que passar por um processo de terapia também, que me ajudou muito em transformar o meu caráter, que estava deformado por conta das drogas, por conta da vida desregrada que eu vivia. Então, é preciso ter humildade para você reconhecer que seu caráter precisa ser transformado. É só você olhar o que a Rosina falou. Quando as suas palavras têm um som muito baixo perante as suas atitudes, então você precisa de ajuda. Porque é muito fácil falar, eu sou cristão, eu sou bonzinho, eu que estou certo, mas as suas atitudes mostram totalmente o contrário. Seja humilde, peça ajuda, busque ajuda, porque não tem como você enganar os frutos vão aparecer. Os frutos mostram, né, realmente como é o seu caráter. Então, Jesus ele falou isso para encerrar, e eu fazer a oração aqui final. Jesus disse isso bem claro. Uma árvore se conhece pelos frutos. Então, não julgue os frutos das pessoas, mas sim analise os seus. Porque o que mais a gente tem visto é as pessoas ficar julgando, em vez de olhar para si, e buscar em si uma transformação, porque só você pode transformar você. Ninguém pode mudar o outro. Ninguém. Você pode fazer, no máximo, é orar e dar exemplo para a pessoa. É o máximo que a gente pode fazer. Orar e dar um exemplo de um caráter reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, numa sociedade onde as pessoas estão acostumadas a que façam as suas vontades, né? É o mimimi que a Rosina fala, o mimimi. Então, você é vista, você quando tem um caráter firme, eu não gosto nem de chamar muito caráter forte, eu vou te chamar de caráter firme. A pessoa pode vir chorando nos seus pés, e você conseguir dizer não para ela, porque você sabe o que é certo e o que você tem como certo, pode ter certeza que está de acordo com a palavra de Deus. O coração é enganoso, então você não vai se deixar levar pelo coração, você vai se deixar levar realmente por uma reflexão onde você, muitas das vezes, para o seu próprio filho, quantas vezes eu tive que dizer não para os meus filhos, para o meu neto agora, para o bem do caráter dele, para o bem da educação dele. Porque tem coisas que as pessoas não estão preparadas. Você não vai dar um carro para o seu filho com 16 anos, mas ele já sabe dirigir. Dirige muito bem, beleza. Mas se você tem um caráter firme, você não vai agir pelo coração. Você vai agir com a cabeça. Aos 18 anos, daqui a 2 anos, não, chora, e fala que vai embora, e fala isso, e fala aquilo, aí começa a ameaçar você. Se você quer formar nele um caráter firme, você vai dizer não e vai explicar para ele por que não. Aí, a escolha vai ser dele. Tá bom? Vamos orar, porque na verdade, sempre vai depender de cada um de nós. Deus amado, querido, te louvamos e te agradecemos por esse encontro maravilhoso. Obrigado pela vida da Rosina, da Márcia, da Adriana e de todos que aqui têm estado conosco nesse encontro e têm, feito com que tenha acontecido esse encontro por conta dessas pessoas que têm nos ajudado aqui. E te agradecemos pela vida delas. Pedimos que o Senhor as abençoe abundantemente. Mais uma semana estamos terminando. E eu tenho certeza que elas já estão com tudo pronto para a semana que vem. Glória a Deus por isso. Abençoa mais e mais a vida delas, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos nesse dia. Esse final de semana seja uma bênção para todos. E que as pessoas possam usar lá agora. São 73 temas que nós temos no nosso canal a partir de hoje, com esse tema de hoje. E tenho certeza que esses temas vão ajudar muitas pessoas, inclusive a nós mesmos.
Então, Pai, toma em tuas mãos e abençoa. Nós entregamos, agradecemos e louvamos o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.